Pai do Senhor, irmãos, dando continuidade àquele assunto, abrindo as Escrituras, hoje vamos falar um pouquinho sobre escatologia. Escatologia é o estudo das coisas vindouras, das coisas futuras, que está dentro daquelas 30 doutrinas principais lá da Bíblia e 30 doutrinas principais da igreja. Então vale a pena a gente comentar um pouquinho acerca disso. Vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 16 e até o 18, que diz assim: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro dos senhores nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. No capítulo 15 de 1 Coríntios, dos versículos 50 até os 52, diz assim: Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Então, dando continuidade àquele assunto da Bíblia das Escrituras, acho importante a gente dar um panorama acerca da escatologia, por ser importante, mais uma doutrina importante da Bíblia e da igreja. Mas para a gente começar a falar o assunto, vamos voltar um pouquinho, me permita voltar um pouquinho acerca de como é que Deus age, como é que Deus tem trabalhado. No Antigo Testamento, foi o ministério de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho Todo-Poderoso estava com ele, Deus Espírito Santo Todo-Poderoso estava com ele. No início do Novo Testamento, o Deus Filho Todo-Poderoso era o ministério do Deus Filho Todo-Poderoso, Deus Pai Todo-Poderoso estava com ele, Deus Espírito Santo Todo-Poderoso estava com ele. Jesus ressuscitou, foi aos céus, e o Espírito Santo, hoje é o ministério do Espírito Santo Todo-Poderoso. Veja, o ministério dele, mas claro que Deus Filho Todo-Poderoso está com ele, Deus Pai Todo-Poderoso está com ele. Porque eles são da mesma essência, não pode haver essa divisão. Então, hoje o ministério é do Deus Espírito Santo Todo-Poderoso. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi muita gente falando que o Espírito Santo não vai agir durante a grande tribulação. E não, a gente não pode, se tem uma coisa que a gente não pode tocar, é na soberania de Deus. A soberania de Deus é intocável. Então, os três agirão, sim, claro que vai ser com justiça, com juízo, com a ira de Deus, né? Mas ele estará assim, claro, não como hoje, que ele convence o pecador da justiça do juízo, que ele ensina a igreja, o Deus Espírito Santo Todo-Poderoso é que convence o pecador, é ele que ensina a igreja, é ele que conduz, é ele que vai levar a igreja até o Deus Filho Todo-Poderoso nos ares para o arrebatamento da igreja. É o Espírito Santo Todo-Poderoso que vai levar a igreja até lá, até onde está Jesus. Então, é importante a gente entender essas coisas assim, porque nós estamos falando de escatologia, das coisas vindouras, das coisas futuras. Então, no arrebatamento da igreja, quando aconteceu o arrebatamento da igreja, os mortos, os que morreram antes, eles estão num corpo intermediário. Eu não disse lugar intermediário, veja, escuta bem isso. Eu disse um corpo intermediário, porque eles voltarão para buscar os seus corpos definitivos. Então, por essa razão é que eu estou falando isso para vocês. E também é errado dizer que aqueles que já morreram, para aquele que já morreu, então Jesus veio para ele. Não, a gente não pode falar isso. Porque se a gente falar dessa forma que todos os que morrem em Cristo, todos os que dormem no Senhor, todos que vão para o Senhor, então Jesus Cristo já veio para ele. Se Jesus Cristo já veio, então nós ficamos. Então é errado dizer isso, tá? Isso é uma coisa importante a gente falar.
Então, quando eles vierem buscar os corpos incorruptíveis, os seus corpos transformados, um corpo parecido com Jesus, então aí acontecerá o arrebatamento da igreja. E é nesse dia que vai acontecer, então, deles buscar os seus corpos. E essa será a primeira ressurreição. E nós que ficarmos vivos, então, sofreremos uma ressurreição vivo. Quer dizer, vai transformar esse corpo com sangue, com ossos, com células, etc., transformar esse corpo num corpo espiritual. Haverá uma transformação de um corpo espiritual, de um corpo incorruptível, de um corpo parecido com Jesus. Daí voltaremos a ter aquela semelhança, imagem e semelhança de Deus, porque assim como Ele é, nós o veremos. Então ali acontecerá essa situação de voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus. Já falei sobre isso no vídeo atrás. Veja, então acontecerá duas ressurreições. Uma ressurreição é quando, no arrebatamento da igreja, que os mortos, os que morreram em Cristo, buscarão os seus corpos definitivos. E uma outra ressurreição que acontecerá 1000 anos depois do milênio, depois da grande tribulação, depois do milênio, é que eles vão ressuscitar para passar pelo trono branco, para abrir os livros e dizer, olha, vocês foram condenados, vocês estão no inferno, é por isso, está nesse livro, vários livros serão abertos naquele lugar, e entre um deles vai estar o livro da vida, o livro da inocência, o livro da consciência, o livro por exemplo, assim, o livro do Evangelho da Justiça que Noé pregou. Vários livros serão abertos lá. Então não tem essa coisa de mas eu estava lá no inferno, mas eu não merecia estar lá porque eu fazia isso, aquilo. Não, Deus é justo. Esse trono lá é exatamente para mostrar que Deus é justo. Ele pratica a justiça de eternidade a eternidade. Então, e essas duas vindas também de Jesus, a segunda vinda de Jesus, a parousia, esse advento, ele se dará em duas fases. Que a primeira fase é quando ele vem buscar a igreja, vem sobre as nuvens para buscar a igreja, e essa é a primeira fase da segunda vinda. E a segunda fase da segunda vinda é quando ele vem lá no final da grande tribulação. Outra coisa também importante dizer aqui, que existe correntes dentro da nossa igreja, que uns aceitam que a igreja sobe antes da grande tribulação, outros dizem que a igreja vai subir no meio da grande tribulação e outros no final da grande tribulação. Veja, eu não estou dizendo da nossa igreja que nós congregamos, não estou falando isso, eu estou falando da igreja como um todo, da igreja evangélica como um todo. São muitas as igrejas evangélicas de várias denominações. E alguns defendem de uma forma e outros defendem de outra. Mas vou dizer uma coisa, eu aprendi com os melhores teólogos da nossa igreja, e eu aprendi que a igreja subirá no início da grande tribulação, quando acontecerá o arrebatamento da igreja, a parousia, esse advento da vinda de Cristo, a primeira fase da vinda de Cristo, e então aqui embaixo começará a grande tribulação. Enquanto que os que subirem com Cristo, os que tiverem a honra de subirem no arrebatamento, que o Espírito Santo Todo-Poderoso vai conduzir a igreja até o Jesus Cristo Todo-Poderoso nos ares, aqui na terra começará a contagem da grande tribulação. Primeiro, os 3 anos e meio de muita paz, de muita prosperidade, de muita... as pessoas... Porque vai sobrar fábrica, vai sobrar carro, vai sobrar dinheiro, vai sobrar isso, vai sobrar aquilo, vai sobrar aquilo. Porque os crentes subirão para o Senhor e tudo que ele tem vai ficar aqui. E aí, então, vai ter esses primeiros 3 anos e meio, assim. Mas só que nos 3 anos e meio, na metade da grande tribulação, aí começam, então, os problemas. Aí vem o anticristo, o falso profeta, eles se manifestam e aí começa o juízo de Deus sobre a terra. E juízo terrível, né? Porque vai chegar um momento que eles vão procurar a morte e não vão encontrar. Então é algo assim terrível, não é coisa boa não. Você pode perguntar, mas haverá salvação durante a grande tribulação? Sim, haverá os respigos, sim, haverá salvação.
E inclusive os 144 mil, os 12 mil de cada tribo, que depois nós vamos falar lá na frente, que serão salvos durante a grande tribulação. Agora veja, então a igreja arrebatada, então ela subiu e vai passar por um tribunal. O primeiro tribunal chama-se Bema, o tribunal de Cristo. Nesse tribunal de Cristo é onde serão julgadas as obras de cada um. Ali é que o fogo vai queimar a sobra de feno, de palha, de madeira, sabe? Essas obras assim, elas serão queimadas nesse Bema, nesse tribunal de Cristo. Mas aqueles que trabalharem verdadeiramente e fizeram a obra da maneira que agrada a Deus, eles serão galardoados. Então o próprio Cristo, o próprio Senhor Todo-Poderoso, galardoará a sua igreja, ele que dará os galardões. Ele disse: tenho em minhas mãos os galardões para dar a cada um daqueles que fizerem com alegria a obra. Então, depois de galardoado, veja como Deus é perfeito em tudo. Depois de galardoado, então passaremos pelas bodas do Cordeiro. Alguém já disse que foi arrebatado e viu lá em cima um lugar enorme, com uma mesa enorme e tal. Não sei se será assim, mas o certo é que tudo que aconteceu aqui na Terra são sombras das coisas do futuro. Quando Jesus fez a última ceia aqui na Terra, era uma sombra de que ele, como é que ele ia falar lá na frente? Aqui ele partiu o pão e deu o pão para os discípulos, para aqueles que estavam com ele ali. E lá no céu também será assim, nas bodas do Cordeiro. O próprio Jesus servirá a cada um dos santos, daqueles que tiverem o privilégio de ser arrebatado, o privilégio de estar com ele lá nos céus, já podemos dizer assim, porque ele já subiu, já foi arrebatado, já está para sempre com o Senhor. Enquanto lá em cima está acontecendo as bodas do Cordeiro, aqui embaixo então a grande tribulação, mudanças de todas as formas, nos rios, em tudo, é fogo, é peste, é praga, as pessoas procurarão a morte e não encontrarão. E depois disso, já no final da grande tribulação, vamos ao final da grande tribulação, Jesus voltará. Ele voltará então sobre o Monte das Oliveiras, e a igreja descerá com ele até o Monte das Oliveiras. Porém, a igreja não descerá sobre o Monte das Oliveiras. A igreja não pisará na terra. Somente o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o nosso amado da nossa alma, Jesus Cristo, o ungido de Deus, o Messias, colocará os pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá em dois, e a água do templo irá para o Mar Morto, para o lago salgado lá, e voltará da vida no lago salgado. E quando ele colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, é o final do Armagedon, da guerra do Armagedon, que começou lá em cima no Armagedon, no Vale de Israel, que a gente já tive a honra de passar 2 vezes naquele lugar lá. Então eles vão recuando, e os Gog e Magog, aquela coisa, todos eles vêm contra os israelitas e vão cercando ele até eles chegarem no Vale de Josafá, ou no Vale do Cedron, que é o mesmo nome. E esse vale, então, o começo dele é bem antes do Jardim das Oliveiras. Então, eles vêm e serão cercados naquele lugar ali, entre o muro da Porta Dourada, entre a Porta Dourada, digamos assim, e o Monte das Oliveiras. Eles ficarão ali naquele vale, os 144 mil, e o próprio Deus, com seu hálito, soprará e eliminará os inimigos de Israel. E ali naquele momento ele salvará então 12 mil de cada tribo. Porque aprove a Deus isso desde a eternidade. Deus amou de maneira extraordinária os israelitas, e aprove a Deus que seja dessa forma. Então não é o que os testemunhas de Jeová dizem, que eles serão os 144 mil, que eles é que vão para o céu. Não é eles, não. São os judeus, os 12 mil de cada tribo dos judeus, que entrarão no milênio. Agora veja,
Daí acontecerá tudo aquilo, Jesus entrará no templo e assumirá então o reino milenal, mas antes dele implantar o reino milenal, haverá um outro trono. Veja como Deus é perfeito em tudo, ele faz as coisas tremendamente organizadas. E haverá então um trono agora para o julgamento das nações. Depois de julgado as nações boas, as nações irmãs, as nações... Depois de julgado as nações, e esses que passarem pela grande tribulação, que ainda que por grandes tribulações ainda eles conseguirem ser salvos, eles também entrarão e Jesus decidirá quem entra e quem não entra no milênio. E aqueles que entrarem no milênio, então ali será um julgamento rápido, assim, alguns dias, ou sei lá, horas, não sei, é um trono que haverá ali. Porque Deus age sempre com justiça. Jamais ele usa da injustiça, jamais. Por isso que ele dá o livre-arbítrio para as pessoas para escolher se quer ir para o céu, se quer reconciliar com Deus ou não. Deus dá o livre-arbítrio. Só que é bom reconciliar com Deus. Só que é bom ir para próximo de Deus, se aproximar de Deus e ir para o estado eterno com Deus, porque o inferno não é brincadeira, o lago de fogo também não é brincadeira, então não é bom nada disso aí. Então o que acontece? Quando Jesus faz esse julgamento, e aí ele implanta então um milênio. Agora uma terra que era maldita, uma terra que tinha os espinhos e que cada um tinha que ganhar suor do seu rosto, comeria o pão e dor de parto, e dor disso, aquilo, e a terra maldita, a terra será tremendamente abençoada. Será uma terra completamente modificada, dessa que nós conhecemos aqui, para o milênio. A terra para o milênio é uma coisa, a terra para a igreja habitar é outra. Entenda isso. Então, durante 1000 anos, a igreja estará na Nova Jerusalém Celestial. A Nova Jerusalém Celestial, ela ficará numa altura em cima da Jerusalém Velha hoje, que é uma maravilha, é uma coisa... Eu recomendo, aqueles que puderem, vá lá em Jerusalém, vá conhecer a Terra Santa, vá conhecer, porque vale a pena. Quando a gente está lá em cima do Monte das Oliveiras, que olha para aquela Jerusalém lá, é uma situação é coisa muito boa. É muito bom a gente ir lá e ver os lugares onde Jesus teve e onde aconteceu todas aquelas coisas. Então acontecerá um milênio, a igreja estará na Nova Jerusalém Celestial, a uma altura, que ninguém sabe a altura de Jerusalém. E ali viverão então 1000 anos, numa terra agora abençoada, não haverá morte, não haverá nada. Durante esses 1000 anos eles se procriarão, crescerão, como Jesus disse, como Deus disse lá no início, né? Ide, multiplicai-vos e sede fecundos, isso e aquilo e tal. Isso vai acontecer lá no milênio, porque tudo que Deus diz lá atrás, pode ter certeza que lá na frente vai se cumprir. E tudo que ele diz se cumpre. Deus é perfeito em tudo. Ele é detalhista. Se você lê a Bíblia, você vê que coisas que aconteceram lá. Quando aconteceu lá a ceia, vai acontecer a ceia lá em cima. Aconteceu lá, vai acontecer lá. Tudo vai acontecer lá na frente. Pode acreditar nisso. Então, depois dos 1000 anos, passado agora 1000 anos, o que acontece? Deus solta, porque lá durante a grande tribulação foram presos, no final da grande tribulação, foram presos o profeta e o Satanás foram presos. Não, o falso profeta e a besta foram presos. Agora, no final da grande tribulação, no final do milênio, será preso agora o Satanás. Ele será preso por 1000 anos. E durante o milênio, então, ele ficou preso. Quando chegou agora no final do milênio, Deus solta ele. Veja como Deus é justo. Para que aqueles digam, não posso dizer, que alguém possa dizer assim, mas eu fiquei 1000 anos aqui e não tinha o diabo, então eu não tinha escolha. Deus dá a oportunidade, através do livre-arbítrio, para escolher se quer ir ou não para o céu, se quer reconciliar com Deus ou não, se quer ir morar eternamente com Deus ou não. E ele solta, e a Bíblia diz que muitos ainda irão com o diabo. Muitos ainda irão com ele para o lago de fogo e irão para o inferno, porque daí aqui será lançado no lago de fogo o Satanás. Será lançado no lago de fogo. Volta lá para aquele lugar para não sair nunca mais de lá. Então, aí acontece o trono branco.
Veja, então teve o Bema, que foi o tribunal de Cristo, depois o trono das nações e agora o grande trono branco. No grande trono branco agora, então haverá aquela ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. Eles passarão pelo trono branco apenas para condenação. Não tem como alguém ser salvo no trono branco. Isso pode tirar da cabeça que não existe isso. Ali é só para condenação. Só para dizer, você está indo para lá é por isso, e por isso, e por aquilo. Tá bom? Vai! E eles será lançado então o inferno, será lançado a besta, o falso profeta, o Satanás. Quer dizer, todos eles serão lançados no lago de fogo e lá viverão para sempre com ranger de dentes, com dores. Quer dizer, bota o dedo no fogo para você sentir se dói ou não dói. Lá, aquilo lá é tormento eterno. Tormento eterno. Cuidado com isso. Isso lá não é lugar para gente, para uma pessoa que foi criada em mais semelhança de Deus lá atrás. Então, quando acontece tudo isso, aconteceu o trono branco, aconteceu todas essas coisas, aí vem o novo céu e a nova terra. No novo céu e na nova terra é quando os elementos se desfazem, é quando o céu se enrola, é quando o sol também desaparece, é quando a terra será completamente mudada e vem aí agora o novo céu e a nova terra. Deixa eu mostrar para vocês aqui um desenho, para vocês entenderem, porque às vezes a gente precisa desenhar para as pessoas entenderem. Então vamos lá, olha aqui. Se você olhar aqui, você vai ver que a terra, você vai ver que a Nova Jerusalém está acima da Jerusalém terrestre, tá? Agora, se eu puxar um pouquinho aqui, vocês vão ver aqui, ó, a diferença agora, ó. Tá vendo a diferença aqui? Aonde que está aqui a Nova Jerusalém? Está sobre a terra. Agora é uma nova cidade, agora é uma nova no céu, uma nova terra. Tudo novo. Aqui nós habitaremos para sempre com o Senhor. Não é essa terra, não é nada do que vocês estão vendo aí. Vai ser uma terra completamente mudada, completamente modificada, uma terra purificada, e aí nós poderemos morar eternamente com Deus nesse lugar e viver o estado eterno com Deus. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.